seja o teu nome, Jesus. Glórias. Aleluia. Você pode descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor. Aleluia. Glórias. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glórias a Deus. Pode se sentar um instante. Glórias a Deus. Tirando aqueles do qual estavam aqui um pouquinho mais cedo, e eu fiz a pergunta, por favor não respondam, né? Só para quem chegou depois. Alguém sabe que dia é hoje? Amém. Glórias a Deus. Hoje, dia 13 de março, nós completamos 22 anos de Quadrangular Suburbano. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. Nós ainda não organizamos nada, mas nós iremos fazer, nem que seja um bolinho para o próximo domingo, né? Prepararmos aí uma comemoraçãozinha, peço que as irmãs aí organizem alguma coisa, para nós comemorarmos o nosso aniversário. Amém? Nós ficamos 2 anos sem fazer festividade na igreja, por causa da pandemia, né? Engraçado que a pandemia, ela veio no ano de 2020, nós estávamos programando o aniversário da igreja, tivemos que adiar por conta da pandemia, né? Íamos fazer uma festa muito bonita e não pudemos fazer por conta da pandemia. Mas esse ano nós não iremos fazer uma festa grande, mas não pode passar sem um bolo. Vocês concordam comigo? Sim. Glória a Deus. Se você estiver aí, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1. Servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, amém? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo este lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche os seus olhos. Santo Deus, Pai amado, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Pedimos ao Pai que nessa noite o Senhor fale conosco. Espírito Santo, que a tua palavra seja revelada nesta noite sobre a tua igreja. Fala com cada um dos meus irmãos, fala com aqueles que nos assistem agora, online. Fala de forma poderosamente, visita cada lar, cada família. Visita poderosamente teus filhos neste lugar. Usa-me segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se sentar aplaudindo o Senhor.
Glórias a Deus. Amém? O tema da palavra dessa manhã é: não fuja das responsabilidades. Amém? Não fuja das responsabilidades. Irmãos, todos nós temos responsabilidades na nossa vida, de vários níveis. Elas vão desde as responsabilidades com nós mesmos, conosco mesmo, com a nossa própria vida, talvez com a nossa aparência, responsabilidade com a nossa higiene, responsabilidade com a nossa saúde, responsabilidade com os nossos gostos, responsabilidade com o nosso corpo. Temos responsabilidades. Alguns têm responsabilidade com a casa, com o cuidado da casa, geralmente as donas de casa, com o cuidado da casa, com o cuidado da família. Outros têm responsabilidades com os seus afazeres no trabalho, com aquilo qual lhe foi delegado a fazer, foi chamado para fazer. Todos nós temos responsabilidades, e nós não podemos fugir das responsabilidades que nós temos. Não podemos fugir. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações que são novidades para nós a respeito de responsabilidade. São coisas do qual nós não estávamos esperando. São coisas que talvez até estivéssemos esperando, mas talvez achássemos que ia demorar um pouco mais para a gente poder assumir aquilo. E é o caso aqui da história de Josué. Moisés foi levantado por Deus para poder guiar um povo até o cumprimento de uma promessa, até que este povo, separado por Deus, pudesse viver a promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que eles seriam uma nação, de que eles habitariam numa terra que seria deles, uma terra que manaria leite e mel. Moisés foi escolhido por Deus para cumprir essa missão. E durante um período, Moisés, ele se dispôs nas mãos de Deus, ele se colocou à disposição do Senhor para servir, para fazer a vontade de Deus, e assim ele o fez, guiando o povo até o momento do povo chegar ao lugar em que eles estariam prontos para tomar posse da terra prometida. Durante 40 anos, Moisés guia o povo pelo deserto. O povo poderia até, como nós entendemos na palavra, ter entrado na terra de Canaã muito antes desses 40 anos. Mas devido à desobediência, devido à dureza do coração do povo, eles não alcançaram aquilo que Deus tinha para eles. Irmãos, quero abrir um parênteses aqui. Tome cuidado com a dureza do coração. Tome cuidado, e quando eu falo dureza do coração, talvez alguns podem falar assim: ah, pastor, mas eu sou tão sensível à voz de Deus. Dureza do coração, muitas vezes, são situações que mínimas, que nós achamos que nós não precisamos resolver, que nós não precisamos fazer, que não é nossa responsabilidade, que nós não temos que fazer isso, porque tem pessoas que podem fazer, que devem fazer, mas não deve ser eu, não deve ser você que faça. Dureza do coração é quando você ouve a voz de Deus falando para você parar de pecar, para você mudar o seu caminho, e você não muda. Dureza do coração é quando você sabe que você precisa fazer o que é certo e você não faz, e você endurece seu coração para a vontade de Deus. Tomemos cuidado com isso, porque a dureza do coração pode fazer com que a gente perca as bênçãos que Deus preparou para nós. Pode fazer com que a gente perca o relacionamento que nós temos com o Pai. Isso nos afasta do Senhor. Mas eu não estou aqui para poder falar sobre a dureza do coração. Eu estou aqui para poder falar sobre a questão de assumir responsabilidades. Não fugir daquilo que Deus preparou para mim e para você. Ainda que muitas vezes você não saiba não tenha ainda a ideia daquilo que Deus preparou para você, mas cabe a mim e a você buscar o que Deus tem para nós. Cabe a mim e a você buscar qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós vamos descobrir, irmãos, qual é o propósito de Deus para nós.
Eu lembro que quando eu me converti porque Deus me tocou, me chamou, falou comigo. Mas existia algo na minha vida que me perturbava. E era a necessidade de saber, uma crise de existência, a necessidade de saber um propósito da minha vida. E por conta disso, eu entreguei a minha vida a Jesus, porque conhecendo a Jesus eu descobri o propósito da minha vida. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Você que está na sua casa, Deus tem um plano, tem um propósito na sua casa, na sua família, na sua vida. E nós precisamos aprender a entender e obedecer aquilo que Deus preparou para nós. Você pode muitas vezes estar aqui na igreja durante anos, ou ter chegado agora. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus quer que você faça algo. Deus ainda não vai entregar um talento na tua mão, Ele já entregou um talento na tua mão. E aí o que você vai fazer com ele? O que você fará com aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos? Deus já entregou, irmãos. Ah, pastor, mas eu ainda não sei, eu não sei que talento é esse. Deus já entregou. Basta você buscar. Basta você se dispor nas mãos do Senhor. Josué, ele era o discípulo de Moisés. Ele andava com Moisés, aonde Moisés estava, Josué estava com ele. E talvez, irmãos, olhando para, aqui na minha forma de pensar, Josué olhando para Moisés, e vendo Moisés, um homem que era conhecido como amigo de Deus, um homem que subia no monte, e quando ele descia, o seu rosto estava resplandecido pela glória do Senhor. Um homem que fez o mar vermelho se abrir. Um homem que tirou água da rocha. Um homem que na sua oração desceu o maná do céu para alimento do povo, desceu as cordonizes para alimento do povo. Eu imagino que Josué andando com aquele homem, jamais na cabeça dele iria pensar, olha, um dia Moisés não vai estar mais conosco. Ou que Moisés talvez não iria entrar na terra que Deus prometeu. Talvez na cabeça de Josué, no coração dele, Moisés iria cumprir com o chamado, até o final, levando o povo até a terra prometida. Mas não foi isso que aconteceu. Moisés não entrou na terra prometida. E aí Deus chega para Josué, aqui no capítulo 1 de Josué, e fala assim, olha, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, este quem Deus, Josué filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés morreu. Mas ainda existe um plano a se cumprir. Ainda existe um propósito a se cumprir. Vidas ainda precisam ser abençoadas. O meu povo precisa entrar aonde eu prometi que eles iriam entrar. Irmãos, nós não... eu entendo aqui que no propósito que Deus tem para nossas vidas, nós não podemos ir até pela metade, porque Deus tem um propósito na minha vida, e através do propósito da minha vida, Deus tem propósito na vida de outros, para que outros sejam abençoados através da minha e da sua vida. Através das nossas vidas. E Deus fala para ele, olha, agora é com você. Agora a responsabilidade é sua. Agora você é que vai levar o povo para entrar naquela terra. Conforme a palavra que eu prometi, você vai ter que levá-los. Mas Deus fala assim, ó, dispõe. Quando Deus fala assim, dispõe, Deus está dizendo assim, olha, agora assuma a responsabilidade. Quantas vezes Deus não tem falado para mim e para você, assumirmos as responsabilidades da nossa vida. Responsabilidades, irmãos, que diz respeito na igreja, diz respeito à sua vida cotidiana. Como cristão, nós temos a responsabilidade de sermos um testemunho vivo, aonde quer que nós estivermos. Sermos um testemunho vivo diante das pessoas olharem para mim e para você,
e não verem um crente na igreja do Evangelho Quadrangular, mas verem alguém semelhante a Cristo. Verem alguém temente a Cristo. Ainda que não sejamos perfeitos, e não seremos perfeitos jamais, a não ser na glória, mas as pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e ver a luz do mundo. Precisamos ser o sal da terra. Nós somos chamados para isso. Deus nos deu essa responsabilidade. Deus fala assim, ó, assuma a partir de agora. Se coloque nessa posição para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Se coloque na posição para fazer aquilo que é certo. Se coloque na posição para ser obediente. Se coloque na posição para ser um adorador. Porque como foi pregado domingo passado, Deus está procurando adoradores. E quando você sabe que Deus está procurando adoradores, a minha posição e a minha determinação tem que ser dizer: Senhor, eis-me aqui para te adorar em toda e qualquer situação. Eis-me aqui para louvar o teu nome. Eis-me aqui para ser aquele que o Senhor está procurando. Quantos estão aqui para ser aquele que Deus está procurando? Deus está procurando homens e mulheres, jovens, crianças, que sejam verdadeiros adoradores. Deus está procurando homens e mulheres, jovens e crianças, que sejam aqueles que estão dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para assumir as responsabilidades do teu reino. Eis-me aqui para assumir as responsabilidades da minha casa. Eis-me aqui para assumir as responsabilidades no meu trabalho, aonde o Senhor me colocou. Aonde o Senhor me colocou. Eu sei, irmãos, que muitas vezes algumas coisas surgem na nossa vida que nos causam medo, que nos dá um certo receio de fazer. Eu imagino que com Josué foi assim. Irmãos, imagina a cena. Entra comigo na história. Uma nação gigantesca. Até aqui eu não sei quantos tinham, mas até a saída do Egito, mais de 1 milhão de pessoas. Alguns historiadores falam em 3 milhões de pessoas. Mas a essa altura do campeonato, depois de 40 anos, isso deve ter triplicado. Deveria ter sido muito mais. Ah, mas Moisés estava no controle de tudo. Moisés era o legislador. Moisés era o profeta. Moisés era um homem amigo de Deus. Moisés era um homem ungido. Mas Moisés morreu. E Deus fala: olha, agora é com você. Imagina se Deus chega para você e fala assim para você: olha, Pastor Robson não vai mais estar aqui nessa igreja a partir de amanhã. Agora é com você. Agora é com você. Você vai ser o pastor dessa igreja. Imagina aí, você assumindo essa igreja. É óbvio que muitos vão pensar assim: olha, é muita responsabilidade. É muita coisa para mim, eu não fui chamado, eu não nasci para isso. Talvez eu não tenha capacidade para isso. O natural do ser humano muitas vezes é dizer não, porque eu não quero tal compromisso, eu não quero tal responsabilidade sobre a minha vida. Talvez possa ter sido esse o pensamento de Josué naquele momento. Eu conduzir uma nação inteira até o lugar que Deus prometeu é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Mas Deus constantemente, irmãos, nos chama para nós assumirmos responsabilidades. Assumir responsabilidade é sair da sua zona de conforto. Talvez Josué estava na zona de conforto. Ele era servidor de Moisés. Ele estava andando com Moisés. Até aí tudo bem, irmãos, é fácil. Moisés manda, ele obedece. Moisés faz isso, ele vai e faz. É fácil. Você apenas ser mandado, alguém dar ordem para você e você executar. Mas tomar o lugar daquela pessoa naquele momento já é outra coisa. Assumir responsabilidade é você sair da zona de conforto. Eu não sei quantos aqui vivem em zona de conforto. Eu não sei quantos aí em casa estão vivendo numa zona de conforto. Mas nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que Deus está chamando para você para sair da sua zona de conforto. Posso ouvir um amém? Amém. Às vezes, irmãos, pode ser que às vezes a gente muitas vezes dá glória a Deus, amém, quando
a palavra fala, e Deus vai abrir a porta, e todo mundo dá glória a Deus, levanta a mão. Mas quando fala, precisa assumir responsabilidade, aí fica todo mundo calado. Mas é a palavra de Deus, irmãos. É o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Que nós precisamos aprender a sair, a assumir responsabilidades e a sair da zona de conforto. E muitas vezes, irmãos, quando a gente ouve uma palavra assim, a gente diz, não, isso deve ser para Val, talvez isso seja para Jace, talvez isso seja para a irmã Lucineide, não é para mim não, Deus está dizendo para a igreja, e se você é igreja, você está enquadrado nisso. Você está enquadrado nisso. Deus nos chamou para nós assumirmos responsabilidade e sairmos da zona de conforto. Eu lembro, irmãos, que teve um momento, e é difícil você assumir o lugar de outra pessoa. É difícil você se colocar no lugar de outra pessoa para fazer o que a outra pessoa faz. Porque você olha para aquela pessoa que faz uma determinada coisa, você fala assim, não, ela é muito boa naquilo que ela está fazendo. Ela é excelente naquilo que ela está fazendo. Talvez eu não tenha capacidade de fazer o que ela faz. Eu lembro até hoje, minha primeira pregação na sede num dia de domingo, substituindo o pastor Tony. Eu não vou contar os detalhes de como foi, vai tomar tempo, mas o que passava pela minha cabeça é, eu substituir o pastor Tony, pregar no lugar dele num dia de domingo com a igreja lotada, que a sede lotava, lota de gente, mas por causa da pandemia, né, todas as igrejas estão sofrendo um pouco com isso. Mas a igreja lotada, pregar no lugar do pastor Tony, e quem já assistiu pregação do pastor Tony sabe que, né, o fogo desce. Mas eu assumi a responsabilidade que me foi dada, tremendo de medo pela responsabilidade que me foi dada, mas eu saí da minha zona de conforto, porque até aí era muito cômodo, eu apenas chegar no culto de domingo, ou ministrar louvor, ou ficar sentado lá em cima na cadeira, ouvindo e tomando posse das palavras que o pastor ministrava. Sempre vamos ter momentos em que Deus vai dizer, agora é com você. E Deus está dizendo para você nessa noite, agora é com você. Tem pessoas que querem, deixam de assumir a responsabilidade de tal forma que a salvação da família dela, ela deixa nas costas do pastor. É o pastor que tem que orar pela salvação da família dela. É tão difícil muitas vezes assumir a responsabilidade de orar, de buscar a Deus, que a porta de emprego dela é a oração dos irmãos, e a igreja tem que orar, porque se a igreja não orar, e não vai acontecer. Tem alguém enfermo na minha família? Não. Irmãos, a igreja tem que orar, amém. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos, mas tem que chegar momentos que você tem que se posicionar e falar assim, eu vou orar. E eu também sou servo de Deus. E quando eu colocar a mão, a pessoa vai ser curada. Quando eu orar pelaquela carteira de profissional, Deus vai abrir a porta. Quando eu colocar o meu joelho no meu quarto, Deus vai trazer salvação na minha casa. Aleluia. São responsabilidades que nós precisamos aprender a assumir e tomar posse, e começar a viver, e começar a declarar a nossa vida. Parar de ficar esperando alguém fazer por você, alguém dizer para você que você precisa fazer. Se não falar, ou se não der um toque, a pessoa não faz. É igual a empresa. Você quer ver uma pessoa crescer numa empresa, ela fazer aquilo que não foi pedido para ela fazer. Porque aquele que só faz aquilo que pede-se para fazer, ele é mediano, ele é igual a todo mundo, ele não se destaca. Mas se a pessoa vai lá, está na empresa, está vendo lá o ventilador parado, e ninguém mexe, mas ele não foi contratado para mexer no ventilador, ele foi contratado para ligar o botão da máquina lá, fazer a peça rodar. Mas um dia ele falou assim, olha, ninguém vem aqui, vai ficar esperando a manutenção vir, ele vai lá,
conserta. Daqui a pouco o chefe dele está olhando e vai somando pontos para aquela pessoa. E um dia ela pode ser reconhecida porque ela saiu da sua zona de conforto. Deus nos chama para nós sairmos da nossa zona de conforto. E nesse texto aqui, quando Deus fala para Josué que ele precisa sair da zona de conforto, que ele precisa se posicionar, e que agora a responsabilidade está sobre ele, Deus não apenas mostra a ele que ele tinha essa responsabilidade, mas Deus dá a ele direcionamentos, Deus dá a ele estratégias, Deus fala para ele o que ele precisa fazer. Irmãos, você precisa entender uma coisa: se você sente medo de assumir uma responsabilidade, de fazer algo para a casa de Deus, de assumir a responsabilidade de ser, até isso é assumir uma responsabilidade, de ser fiel nos dízimos e na oferta, saiba que quando você fala: Senhor, eu vou fazer, eis-me aqui, eu estou disposto para fazer aquilo que o Senhor está mandando, Deus vai te honrar e vai te capacitar para que você cumpra com esse voto seu. Deus vai te honrar. Deus sempre estará te dando uma direção. Deus sempre estará te dando instruções. Ele fala para Josué assim: olha, volta aqui. Ele fala para Josué assim, versículo 6: ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Deus deu a direção para ele. Deus falou: você quer? Você vai assumir essa responsabilidade, mas você precisa fazer algo. Medita naquilo que foi passado para você, naquela palavra que foi dita para você. Ou seja, medita na palavra de Deus, busca a direção do Senhor, busca estratégias. Irmãos, e não é só com relação à igreja não, é em todas as áreas. Busca estratégia. Está com problema na tua vida profissional? Está com problema na tua vida financeira? Vai buscando estratégia de Deus. Está com problema dentro do lar? Vai buscando direção de Deus. Mas assuma a responsabilidade de ser aquela pessoa, o sacerdote da sua casa. Assuma a responsabilidade de ser bênção na tua empresa. Assuma a responsabilidade de ser bênção na igreja, de ser alguém que faça alguma coisa na igreja, um instrumento de Deus aqui em qualquer área da igreja. Assuma a responsabilidade. Deus vai te capacitar. Mas ele fala: guarda as palavras. Guarda as palavras. Guarda as palavras. Deus sempre dá instrução. Quando Noé foi chamado para poder construir a arca, Deus deu nos mínimos detalhes para Moisés as instruções da construção da arca. Demorou 120 anos, mas ele deu nos mínimos detalhes. Deu nos mínimos detalhes cada passo da construção, do que ele iria fazer, de quem ele iria colocar. Quando Deus chama Gideão para tomar a frente da guerra contra os midianitas, Gideão sai com um número grande de homens no exército, ainda um número menor do que o exército dos midianitas, mas Deus vai dando instrução para ele, uma instrução que aos nossos olhos parece louca, porque ele tinha 22 mil, daqui a pouco só tinha menos do que, só tinha 12 mil, daqui a pouco só tinha 300, mas ele foi seguindo as instruções de Deus, para poder alcançar a bênção. Nós estamos no ano da unção de uma nova história, e você e eu só alcançaremos aquilo que Deus tem preparado para nós, mediante as instruções do Senhor, mediante assumirmos responsabilidades que Deus está nos chamando para assumir, mediante nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, mediante nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus.
Aí nós iremos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Você quer viver um ano de uma nova história? Talvez uma nova história seja como aconteceu com Josué. Até ali ele era servo, daqui a pouco ele passou a ser líder. De repente Deus está chamando você hoje para sair de um estado para outro, de uma situação para outra ainda maior, numa responsabilidade ainda maior. Mas é preciso que a gente se posicione. É preciso que você se coloque na brecha. Deus sempre nos dá as instruções. Deus sempre nos dá o direcionamento para todas as coisas. Deus nunca te dará algo sem te dar um direcionamento. E aí você pode falar assim: pastor, mas eu ainda não recebi nenhum direcionamento de Deus. Provavelmente você já recebeu, irmão. Hoje você está recebendo. Essa palavra está sendo um direcionamento de Deus na sua vida. Para você que está na sua casa, é um direcionamento de Deus para você. Mas como diz a palavra de Deus, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Cabe a você não endurecer o seu coração e começar a assumir responsabilidades. Cabe a você não endurecer o seu coração e procurar fazer a vontade de Deus. Irmãos, os desafios eles vão ser enormes. Os desafios sempre virão, porque nunca você vai assumir uma responsabilidade e as coisas vão ser tranquilas. Nunca. Eu lembro até hoje a frase que o pastor Tony falou comigo assim que eu me tornei um pastor. Ele falou assim: olha, as lutas e o peso agora é em dobro. Vai ser em dobro. Se você tinha luta, agora as lutas vão ser muito maiores. Mas eu ia fugir à responsabilidade por causa disso? Ontem eu conversando com um pastor, eu falava para ele assim, a respeito do processo de José. José recebeu um sonho, teve um sonho de que ele seria uma pessoa importante, acima dos seus pais, acima dos seus irmãos, acima de todos. Mas ele teve dificuldades, e muitas, vocês sabem quais, até chegar a se tornar governador do Egito. Ele precisou passar um processo. Assim é comigo, assim é com você. Em qualquer área da sua vida que você resolver tomar responsabilidades, que você resolver sair de um patamar de comodismo, de mesmice, de zona de conforto, para viver algo melhor que Deus preparou para você, vai vir luta, vai vir dificuldades, mas a Bíblia diz que você já é mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor. Por isso Deus fala para Moisés: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque as lutas vão vir. As lutas virão, irmãos. Ser forte, irmãos, te dá o impulso necessário para continuar. Buscar fortalecimento vai te dar o impulso necessário para você não parar. Porque quando você assume algo para fazer, para glorificar o nome do Senhor, as lutas vão vir. Se você olhar, encarar as lutas, você vai querer parar, você vai querer desistir, você vai olhar para você e falar assim: eu não sou capaz, eu sou pequeno, eu não tenho condições, eu não tenho forças. Mas a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga, irmãos, eu sou forte. Eu sou forte. Em Cristo eu sou forte. Você pode todas as coisas em Cristo. Nós temos aqui Filipenses, Paulo dizendo: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Paulo não estava simplesmente batendo no peito, falando assim, olha, eu posso, porque eu sou... Não, eu posso porque eu já passei por necessidade e eu consegui. Eu fui forte, eu venci no momento da necessidade. Eu já tive um momento de fartura, de vida boa, tranquila, e eu consegui superar. Eu consegui viver nessa situação sem, perder a minha fé, porque eu posso ter até coisas boas na minha vida e não me afastar da presença de Deus. E não deixar com que isso transforme e mude o meu coração. Seja forte, porque a força vai te impulsionar a chegar aonde você precisa, a não desistir. Seja corajoso, corajosa, porque Deus não te deu o espírito de temor. Você não foi chamado para ser um medroso, uma medrosa. Você não foi chamado para ficar se escondendo do diabo, dos problemas, das dificuldades. Sabe quando a gente se esconde, irmãos? Quando a gente vive uma vida lamentando, vive uma vida dizendo que nada dá certo para a gente. Ah, é tudo difícil. Ah, é difícil, eu assumir essa responsabilidade na igreja, é muito difícil. Ah, assumir essa responsabilidade no trabalho, é muito difícil. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei se vai dar certo. Ah, eu não vou não. Ah, não, eu não vou porque eu não consigo. É espírito de medo isso. E Deus não nos chamou para ter esse tipo de espírito. Davi poderia ter esse sentimento, mas ele teve um sentimento contrário. O povo de Israel estava morrendo de medo, o exército de Israel estava com medo, mas Davi olhou para o Senhor. Davi estava com seus olhos fitos em Deus, e ele foi sem ter medo, porque ele já sabia que Deus o capacitou uma vez para vencer o urso, para vencer o leão. Deus iria capacitá-lo para vencer Golias. Irmãos, Deus vai te capacitar para você ser uma bênção na igreja. Deus vai te capacitar para você ser bênção no teu trabalho, na tua casa. Deus vai te capacitar a ser forte. Tenha coragem, tenha coragem. Imagina Josué, irmãos, Deus falando para ele, olha, tenha coragem, porque ele iria encontrar situações no dia a dia, de dificuldades. Josué não simplesmente pegou o povo e falou assim, oh, pessoal, Deus falou comigo, agora nós vamos pegar aquela estrada ali, e a gente vai caminhar, a terra prometida está aí. Quando a gente chegar lá, cada um quer um cantinho e vai lá morar, faz a sua tenda lá, você e sua família. Não. Eles tiveram que ir conquistando a terra prometida. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que vencer obstáculos. Eles tiveram que derrubar as muralhas de Jericó. Eles venceram 31 reinos para alcançar a bênção. Eles tiveram que atravessar o rio Jordão a seco, no milagre que Deus operou, para eles chegarem na terra prometida. Não foi fácil, irmãos, as lutas foram grandes. Não vai ser fácil muitas vezes você alcançar aquilo que você está buscando. Mas que você vai ter que fazer, vai ter que continuar orando, vai ter que continuar perseverando, vai ter que continuar botando o joelho no chão todos os dias. Ah, mas está difícil, eu estou orando. Ah, irmão, então dobra a oração. Ah, então dobra a oração, dobra o jejua mais, busca mais. Porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Se coloca na brecha para fazer as coisas. Porque não vai vir fácil, mas Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso, não desiste não, não para não. Não para por nada. Paulo fala, quem vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser a tribulação? Vai ser o pastor? Vai ser o meu líder? Vai ser o meu marido, a minha esposa? Quem que vai me separar do amor de Cristo? Nada, nada pode me separar do amor de Cristo. Nada. Nem a morte, irmãos. Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Nós temos que permanecer firmes. Desafios e dificuldades serão enormes. Busque, irmãos, uma base. Busque sempre um fundamento para você vencer. A palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz assim também: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A sua força e a sua coragem vem através disso aqui, ó. A sua força e a sua coragem vem através da leitura, da meditação, de meditar de dia e de noite nesta palavra. Não é meditar apenas 5 minutos no dia, numa devocional que você coloca para fazer. Você está uma bênção as devocionais, das mulheres, dos homens, dos jovens. Mas não pode ficar só naquilo. Naquele momento que você tira para poder fazer o devocional, você está meditando na palavra, Deus fala algo para você, você transmite para as pessoas. Mas você precisa pegar aquilo que você transmitiu para os outros e trazer para a sua vida. Você precisa pegar aquilo que você transmitiu para alguém, que Deus falou com você, e ficar remoendo, pensando, tratando aquilo no seu coração. Dia e noite, noite e dia. No dia seguinte você pega outra parte da palavra de Deus e começa a meditar, começa a se alimentar daquilo que Deus está falando para você. Irmãos, aquilo vai te trazer, vai te gerar fé. Aquilo vai te gerar ousadia, aquilo vai te gerar uma intimidade com Deus, uma confiança de entrar na presença de Deus e declarar as verdades espirituais e começar a viver milagres. Deus fala para Josué: não se aparte, ou seja, todos os dias come essa palavra. Irmão, Zé leu hoje, daqui a um mês você vai lá que você lembra e vai lá e lê a Bíblia. Né, leu hoje, colocar ela aberta no Salmo 91 na cabeceira da sua cama, ou na estante, aberta, bem bonita, lá tipo amarela, e achar que está fazendo efeito na sua vida. É meditar, irmãos, é pensar. E quando Deus fala para você: olha, não se aparte a palavra da sua boca, significa que você precisa declarar essa palavra. Declarar dia e noite. Essa oração que nós fazemos todo culto aqui, essa declaração profética, não é uma declaração profética que deu na minha telha lá, e de pegar e colocar para você declarar, não. Se você prestou atenção naquela oração, tudo ali está na Bíblia. Diz que você é mais do que vencedor. Diz que Deus suprirá. Salmo 20, diz que você é mais do que vencedor. Diz que o Senhor é o seu pastor e nada lhe voltará. Salmo 23. Filipenses 4 está ali. Vários textos da Bíblia estão ali. E você está declarando os textos da Bíblia. Você está declarando o texto da Bíblia profeticamente sobre a sua vida. Comece a aprender a pegar a palavra e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. É aquele que habita, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso. Vão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Só com meus olhos eu vou contemplar, eu vou ver o ímpio, sabe, sendo exterminado, mas eu vou ver a glória de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas de glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. É meditar, guardar no coração e declarar. Deus deu uma visão para Ezequiel, de um vale de ossos secos. E Deus falou para Ezequiel: filho do homem, poderá esses ossos viverem? E ele falou assim: Senhor, o Senhor que sabe. E Deus falou assim: profetiza. Deus poderia ter profetizado, falou assim: então filho, olha o que eu vou fazer. Ossos secos, vivam. Deus tinha esse poder. Deus tinha esse poder. Mas Deus falou para ele profetizar. Deus está dizendo para você declarar a palavra. Deus está dizendo para você profetizar na tua vida. Deus está dizendo para você profetizar no teu ministério. Deus está dizendo para você começar a declarar a vitória na tua vida.
É você que precisa declarar. É você que precisa tomar posse da palavra, viver essa palavra. Porque a partir do momento, irmãos, que você fizer isso, a partir do momento que você e eu fizermos isso, a palavra de Deus te garante que ninguém poderá te resistir. Só até amanhã, não. O texto diz, todos os dias da sua vida. E você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Tudo o que você fizer, você será bem sucedido. Mas diz o versículo 8: não cesses, ou seja, não pare de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Não para de falar, não para de meditar, dia e de noite, e não para de obedecer a palavra. Porque não adianta só você ficar falando, não adianta só você ler. Tiago fala, nós temos que ser ouvintes e praticantes, não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O problema é que muitos ainda hoje apenas ouvem. Apenas ouvem, olha, pastor, a palavra foi uma bênção, foi maravilhosa, foi tremenda, mas saiu daqui, começou segunda-feira, terça, já esqueceu do que foi pregado, já não está mais com a palavra no coração, não está aplicando, não está vivendo, e quer viver um ano de uma nova história. Não vai, irmão. Não vai, não muda. Não muda, porque para viver uma nova história tem que sair da zona de conforto. Para viver uma nova história precisa assumir responsabilidades na presença de Deus. Responsabilidade de orar, responsabilidade de ler a palavra, responsabilidade de ser bênção na igreja, responsabilidade na sua vida pessoal, financeira, profissional. Precisa assumir responsabilidades. Senão continua do mesmo jeito. Senão nada vai mudar. Você vai continuar vindo à igreja, ter alguns momentos assim momentos em que você fala assim, puxa, que culto maravilhoso. Mas esses momentos, eles podem se perpetuar. Eles podem ser constantes. Dentro da igreja, na sua casa. Você pode sair daqui hoje, chegando na sua casa pegando fogo, falando, olha, Deus mudou a minha história hoje, Deus me deu uma palavra, e essa palavra vai se tornar vida em mim, na minha casa, na minha família, e você contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Ou você pode chegar, simplesmente na sua casa, chegar lá, tirar a roupa, ou o culto foi uma bênção, tira o sapato, a sandália, o chinelo, senta na frente da televisão, aperta o controle, e começa tudo de novo do mesmo jeito. Deus não nos chamou para vivermos assim. Não estou dizendo que você não pode assistir uma televisão em casa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para a gente mudar as nossas atitudes. Irmãos, Deus tem dado uma instrução, eu já estou concluindo. Deus tem nos dado uma instrução constante nessa igreja. E eu tenho visto que não é só aqui. A palavra que Deus mais tem falado nos últimos meses é Romanos 12. Transformai-vos a vossa mente pela renovação da palavra. Transformai-vos a vossa mente pela renovação da palavra. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só esse se apresentar já é uma mudança de mentalidade, já é uma mudança de atitude, já é uma conversão. É você deixar de agir do jeito que você está agindo e passar a agir à luz da palavra. Porque se você fizer como Deus falou para Josué, tendo cuidado de guardar e obedecer tudo o que ela está dizendo para você fazer, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, e o seu caminho vai ser próspero. Deus está falando constantemente, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas o que Deus tem mais falado, não somente nessa igreja, mas em todos os lugares que eu vou e que eu ouço, muda a sua mentalidade.
Muda a sua forma de enxergar, de ver as coisas. Sai da zona de conforto. E Deus está dizendo hoje, muda a sua mentalidade. Assume responsabilidades. Porque agora é com você. Agora é com você. O crescimento dessa igreja, agora é com você. A construção dessa igreja, agora é com você. A salvação da sua família, agora é com você. A mudança da tua vida profissional, agora é com você. Assume. Assume. Ah, pastor, mas eu vou chegar lá e eu vou mudar. Não, óbvio, você vai chegar na empresa e falar assim, olha, patrão, agora eu vou ser gerente da empresa. Não, mas você vai mudar seu posicionamento espiritual até que você viva um milagre. Ah, você vai chegar na sua casa e falar assim, olha, fulano, a partir de hoje eu quero você na igreja. Por isso, não, você vai mudar a sua posição de vida, de oração, de intercessão, de jejum, até que seja mudado. Você vai assumir a sua posição espiritual. Você vai assumir a sua posição de Josué na sua casa. Você vai assumir a sua posição de Josué na igreja. Você vai assumir a sua posição de Josué no teu ministério. Você vai assumir a sua posição de Josué no meio dos seus amigos, na sua vida financeira. Deus está nos chamando para assumirmos responsabilidades. O tempo é curto, irmãos. Domingo passado eu preguei, busca a Deus enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. O tempo está correndo rápido demais. A vida está passando rápido demais para nós não fazermos aquilo que Deus está mandando a gente fazer, para nós não buscarmos Deus como nós deveríamos buscar, para nós não assumirmos as responsabilidades que Deus nos chamou para assumir. Está passando muito rápido. E pode ser, irmão, que talvez chegue um momento que não dê mais tempo de você assumir nada. Não dê mais tempo de você viver aquilo que Deus chamou você para viver. Porque Deus está procurando, Deus está procurando, Deus está chamando. E todos aqueles que deram ouvidos ao Senhor, todos aqueles que abriram seu coração para Deus, como Jeremias dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Todos aqueles que se colocaram na brecha para orar, para buscar, para obedecer, meditaram na palavra, se posicionaram como homens e mulheres de Deus, eles viveram um milagre. Viveram um milagre. Deus está te chamando para viver um tempo de milagre, para viver a unção de uma nova história, assumindo responsabilidades, se posicionando na presença do Senhor. Se coloque de pé. Nós não temos mais tempo, irmãos. A gente não tem, fecha os seus olhos. Nós não temos mais tempo de brincar de crente. A gente não tem mais tempo de simplesmente ser crente. Se você não se incomoda com essa palavra, só peço que Deus abra os olhos do seu coração para que você veja. Só peço que o Espírito Santo toque o seu coração para que você possa se quebrantar diante da presença dEle. Josué ouviu a voz do Senhor. Josué não questionou o Senhor. Josué, ao ouvir aquilo que Deus falou para ele, ele foi direto na liderança de Israel, nos homens, nos líderes, nos maiorais das tribos de Israel, e falou com eles, a cada um deles, aquilo que Deus havia falado. E eles falaram, olha, se Deus foi com você, assim como Ele foi com Moisés, nós vamos te seguir. Mas só estava faltando um posicionamento dele. Está faltando um posicionamento seu. No que você tem que se posicionar? Comece a orar ao Senhor agora. Feche os seus olhos. Não olhe para mim, irmãos. Esse é o momento seu e do Senhor. O que você precisa
se posicionar. Que responsabilidades Deus tem dado a você e você tem abrido mão? O que você tem deixado de lado de fazer e Deus já mandou você fazer, mas você em desobediência está deixando de fazer? Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Pai. Pai, o Senhor nos separou como um povo santo, como um sacerdócio, um povo de propriedade Tua, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para nós vivemos a Tua palavra. O Senhor nos chamou para nós sairmos da nossa zona de conforto. Deus amado, não permita que a gente viva uma zona de conforto no nosso ministério. De nós chegarmos até um determinado momento do nosso ministério e nós acharmos que está bom até aqui. De nós chegarmos num determinado momento da nossa vida espiritual, de oração, e acharmos que está bom até aqui. Muitos talvez oram 15 minutos, tá bom, eu consigo orar 15 minutos. Alguns oram 1 hora, consequente, direto, e acham, tá muito bom orar 1 hora apenas. Alguns leem um capítulo da Bíblia por dia, tá bom. Alguns leem um capítulo por semana, acham que tá bom. Alguns vêm uma vez ou outra na igreja e acham que tá bom. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos faz entender o Teu chamado, nos faça compreender Teu propósito, nos faça nos posicionar como verdadeiros filhos de Deus, para assumirmos responsabilidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para assumirmos responsabilidades com a nossa família, porque a nossa família é para o Teu quando se posicionar verdadeiramente. Não importa o que vai levar, mas se nós nos posicionarmos verdadeiramente, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Oh, Senhor, é o Senhor que dá o crescimento. Olha, essa igreja só vai crescer e alcançar o perdido se essa igreja se posicionar e assumir a responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, Pai, nos levanta, Senhor. Nos levanta, fortalece, Pai. Nos dá força nessa noite para a gente se posicionar, para nós sermos relevantes nessa cidade, para nós sermos relevantes nesse bairro, para nós sermos relevantes aonde quer que nós estejamos. Espírito Santo, ó Espírito, aviva essa igreja, aviva essa obra, Senhor. Aviva, Senhor, os corações aqui, Senhor, aviva aquele que está assistindo essa live neste momento. Toca corações neste momento, Espírito Santo. Toca corações neste momento. Quebra nossos corações neste momento. Tira de nós, ó Pai, tira de nós toda dureza, tira de nós todo comodismo, tira de nós todo medo, tira de nós toda indiferença à Tua palavra, tira de nós toda indiferença à oração, tira de nós toda indiferença, tudo aquilo que tem nos impedido de estarmos no nível mais alto de intimidade contigo. Oh, chorei calamanaias, ora bararabá, chequeremanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Oh Deus, todos quanto, Pai, nesta noite estão se entregando à Tua vontade. Todos quanto nessa noite estão ouvindo o Teu chamado. Todos quanto nessa noite estão ouvindo a Tua voz. Oh Pai, vem com a Tua glória, vem com a Tua unção, vem com o Teu poder sobre eles nessa noite. E enche, Espírito de Deus, enche, faça transbordar com a Tua virtude, com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor, que eles sejam diferentes, que eles sejam diferenciados. Oh, a igreja viva, seja uma igreja viva, Senhor, Pai, canais de bênção.
bênção, ó Pai. Oh! Chorei calamanaias. Aleluia. Oh Deus. Visita, Pai, visita poderosamente aquele que está assistindo essa live, aquele que ainda vai assistir. Visita, impacta com essa palavra. Tira da mesmice, tira da mediocridade, tira da zona de conforto, ó Deus. Abala as estruturas, ó Deus. Abala as estruturas, Senhor. Abala as estruturas do nosso coração, ó Deus. Que nós não sejamos mais os mesmos. Que nós não sejamos apenas aquele servo, apenas aquele servo. Mas nós sejamos como Josué, fortes, corajosos. Oh, aleluia. Oh Deus, oh Senhor, nos levanta, Pai, para fazermos a diferença, Senhor. Nos levanta, Deus, para sermos impactantes, ó Pai. Nos levanta para sermos relevantes, ó Pai. Oh Deus, aleluia. Oh, recalamanaias. Aleluia. Santo, 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 santo. Seja tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Glória a Deus, olha caramba. Será que podes continua clamando, continua se apresentando na mesa do Senhor. Se disponha, dispõe-te na presença do Senhor. O que minhas mãos fizeram para seja acessível a Deus essa noite. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia. Glória ao teu nome, meu Deus. Ó Filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram